O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando um tempo muito bonito, um tempo muito forte na vida da igreja de todos nós cristãos. A Quaresma. Começamos na quarta-feira de cinzas e, como nós bem sabemos, este tempo se estende até as vésperas da quinta-feira, onde nós celebraremos ainda mais tarde a instituição da Eucaristia e também do lava-pés. Na quarta-feira de cinzas nós ouvimos a palavra de Deus. As cinzas representam a nossa finitude, representam aquilo que realmente nós somos. Tu és pó, e ao pó hás de voltar. Em outras palavras, convertei-vos e crede no Evangelho. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 está escrito: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o seu nariz, o seu espírito de vida, o seu ruá. E desta forma o ser humano, ele recebeu uma alma vivente. Nós viemos do pó da terra. A palavra de Deus nos fala isso. E a quarta-feira de cinzas nos fala novamente que do pó nós viemos, e é verdade. E para o pó nós voltaremos novamente. O Salmo 50 que nós acabamos de cantar expressa a nossa condição, a nossa realidade. É o miserere, é a miséria humana que nós cantamos e nós dizemos: o meu pecado está sempre à minha frente, mas Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Recordamos então que do pó viemos e para o pó nós voltaremos. Essa é a nossa condição mortal. Essa é a realidade do nosso corpo físico. Mas a alma, ela segue para um outro caminho. Na Quaresma, queridos irmãos e irmãs, assim como nós meditamos na liturgia de ontem, somos chamados a mergulhar no mistério pascal de Cristo, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. E assim como nós celebramos na quarta-feira de cinzas, nós também passaremos por este mistério. Também passaremos pela morte, a fim de que um dia obtenhamos o reino dos céus, a ressurreição. Existe uma simbologia muito forte em torno do número 40. Eu quero falar rapidinho para vocês. 40 dias foi o tempo do dilúvio, até que Noé encontrasse terra firme com todos os animais e também com a sua família. 40 dias foi o tempo em que Moisés permaneceu na montanha sagrada e recebeu ali, naquele lugar, o decálogo, os mandamentos da lei de Deus. 40 anos foi o tempo que o povo hebreu, após a libertação do Egito, caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida, rumo à libertação. O Senhor se manifestou na vida deste povo como um Deus libertador. 40 dias foi o tempo que Elias caminhou até a montanha sagrada após exterminar os sacerdotes de Baal e manifestar que existe um único Deus. 40 dias foi o tempo que a cidade de Nínive recebeu para que se convertesse diante dos seus pecados. E eles colocaram cinzas sobre as cabeças
E eles vestiram-se com sacos e provisoriamente alcançaram a misericórdia de Deus e o perdão dos pecados. 40 dias, o tempo de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, até que Maria o levasse para apresentá-lo no templo, até que o velho Simeão, tomando Jesus nos braços, disse: deixai agora o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. 40 dias, queridos irmãos e irmãs, o tempo que nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto, em oração, em jejum, e assim como nos fala o texto sagrado, no último dia, o Senhor foi tentado pelo diabo. E agora a igreja nos dá este mesmo número de dias, 40 dias, para que possamos buscar a nossa conversão através de 3 caminhos: da oração, do jejum e da prática da caridade. A liturgia de hoje nos fala sobre a importância do jejum. E é importante nós nos questionarmos: por que nós jejuamos? Porque com o jejum, através da mortificação da carne, nos colocamos neste caminho de conversão. O jejum leva à mortificação do homem exterior para que o interior, assim como nós rezamos na oração da coleta, o homem interior seja também restaurado. O jejum, amados, nos dá resistência física e espiritual, torna-nos mais fortes no combate. Assim como Jesus foi tentado no deserto, nós também seremos, nós também já somos tentados neste exato momento. O jejum não se limita apenas à privação do alimento, do pão material. E nós vimos isso na primeira leitura do livro de Isaías, e já vamos chegar lá. O jejum, ele visa o fortalecimento do corpo e da alma diante das batalhas espirituais. E nesse tempo da quaresma, serão muitas, preparem-se para isso. Quanto mais eu rezar, mais eu serei tentado. Não é? Quaresma é tempo de jejum, todos nós podemos jejuar. A igreja nos fala de maneira específica que jovens a partir de 18 anos, até os 59 anos de idade, são chamados ao jejum. Adolescentes a partir dos 14 anos também são chamados à abstinência. Foi o que nós vivemos na quarta-feira de cinzas. Dia de jejum, dia de abstinência. E passaremos pelo menos por mais um dia assim. É claro, toda a quaresma é um tempo onde Deus nos chama à conversão através da oração, do jejum e da caridade. Mas pelo menos um dia a mais, a Sexta-feira Santa, a igreja toda nos convida a viver o jejum e também a abstinência. A primeira leitura nos fala sobre o jejum que agrada a Deus. E tem um jejum que não agrada a Deus, não é? O que desagrada é aquele que ao mesmo tempo que jejua, vive litígios, brigas, maldades, impiedosas, agressões. De nada adianta eu jejuar e brigar, discutir, fazer da vida do meu irmão um inferno. Que sentido tem o jejum se eu partir por esse caminho? Nenhum. O jejum que agrada a Deus é diferente. Nos falava Isaías na primeira leitura: não é esse o jejum que eu aprecio, disse o Senhor. O jejum que eu prefiro é outro, ou seja, quebrar as cadeias da injustiça, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper com qualquer tipo de sujeição. Vejam só, amados, que profundo isso. Repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e os peregrinos. Aí sim, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. Cobrir aqueles que estão despidos do alimento, despidos da dignidade humana e não apenas de roupas. Escolhamos, por isso, o jejum que agrada o ser de Deus.
e que nos aproxima cada vez mais a Ele. O Evangelho de hoje também nos fala sobre jejum. Ele está em Mateus 9, versículos de 14 a 15. Na primeira parte, os discípulos de João Batista questionam a Jesus. Perguntam a Jesus, por que razão nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? As pessoas querem saber, porque Jesus não jejuava. Então o Senhor respondeu, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Este é o tempo favorável. Foi isso que nós rezamos na segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2. É agora o tempo favorável, diz o Senhor. É agora o dia da salvação. É este o tempo, queridos irmãos e irmãs, que a liturgia nos coloca para que possamos jejuar, não apenas do alimento que nos dá resistência diante das batalhas espirituais, mas jejuar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, da murmuração, da reclamação, que busquemos verdadeiramente a nossa conversão. E a conversão o que é? É mudar de rumo. É mudar, olha, eu estou seguindo por esse caminho na quaresma, eu vou seguir por outro. Um caminho novo, uma estrada nova que me leve a Deus, que me traga conversão. Quaresma é tempo de experimentarmos tentações, tenha certeza disso. Diante do seu jejum, você será testado. Se você diz, eu não vou beber, vai aparecer bebida de todos os lados. Tenha certeza disso. Se você diz, vou ser mais santo, não vai faltar ocasião de pecado, porque o inimigo, ele também está ouvindo tudo isso que nós estamos meditando e rezando agora, não é? Mas é preciso resistir a Satanás e às suas seduções. Quanto a isso, São Leão Magno dizia, não existe nenhuma obra de virtude sem a experiência da tentação, nenhuma fé sem provação, nenhum combate sem inimigos, nenhuma vitória sem compromisso. Por isso, que tenhamos este compromisso com Deus, através do nosso irmão, através da vida do nosso próximo. E aí sim, nós viveremos esse tripé espiritual. Não apenas um tempo de oração, de penitência, mas também um tempo de caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Que sejamos pacientes, queridos irmãos. Digo isso também a mim, que sejamos pessoas mais virtuosas diante da fala de São Leão Magno, pessoas que realmente lutam, batalham e que esperam a vitória, porque não estamos sozinhos, mas o Senhor, Ele vai conosco. O Senhor realmente, Ele está no meio de nós. Por isso hoje, abracemos o jejum como este compromisso com Cristo e com a igreja, para o nosso bem, para a nossa salvação. Que através do jejum nós possamos fechar as portas do mal. O inimigo ele vai abrindo portas. Olha, este é um pecado, outro pecado. Que com o jejum nós possamos resistir a tudo isso. Fechar as portas do mal, as portas do pecado que o inimigo insiste em abrir dentro da nossa vida. E, enfim, buscar a conversão com alegria no coração. Quaresma é tempo de conversão, não de tristeza. Por isso, encha a tua vida de alegria. Louva a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, porque o Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele está no meio de nós, nos fortalecendo nesta nossa busca, nos fortalecendo nesta nossa batalha. A Quaresma é um tempo onde nós devemos lançar as nossas redes para águas mais profundas. É um tempo de exigir mais de nós. É um tempo onde nós deixamos, assim como a criança deixa o alimento líquido e parte para o alimento sólido, é tempo de darmos um passo a mais na nossa ascese espiritual, na nossa metodologia espiritual. É um tempo de maior oração.
É um tempo de maior sobriedade. Que o Espírito Santo nos ajude nesta luta, nesta batalha, queridos irmãos e irmãs, a fim de que estejamos preparados quando chegarmos às vésperas da Semana Maior da Igreja, às vésperas da Páscoa da Ressurreição. Que façamos desta quaresma uma quaresma eucarística, uma quaresma de oração e de Eucaristia. Eu dizia isso ontem, a Rede Século XXI é uma TV eucarística. Nós temos 3 missas pelo menos, transmitidas, onde o povo de Deus é livre para vir aqui participar. Tudo sem Jesus é difícil, mas com Jesus tudo pode ser mudado, inclusive o nosso interior e o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.